Preparação para a Tzon. Introdução. Shabbat Shalom, eu sou a Mora Hayá, estamos de volta em nosso canal Merhanai. Hoje nós vamos estar estudando sobre o que é jejum, como que eu devo me comportar para jejum, o que eu devo esperar deste jejum que estou a fazer, qual é a minha postura diante de Hashem, qual é o segredo para que esse jejum seja atendido naquilo que eu estou ali implorando a Hashem durante o jejum. Baruch Hashem. Estamos próximos a 10 de Tevet, que é o jejum proclamado pelos sábios publicamente para que todo Israel participe desta aflição de alma, chamada de Tzom. Tzom é literalmente fechar a boca, ou seja, não deixar que entre alimento na boca. E também jejum é conhecido em hebraico como ta'anit. Ta'anit significa aflição da alma. Então, tanto o termo ta'anit quanto o termo tzom, os dois vão trazer o entendimento do jejum, né? E por que em 10 de Tevet nós precisamos jejuar? No nosso canal, na playlist jejum, nesta playlist, vocês vão encontrar um vídeo para cada jejum que é público, né? Que é ordenado pelos sábios e por Hashem para que nós façamos. Lá vai estar explicado o porquê do jejum. Então, quem ainda não assistiu, assista o vídeo de jejum de 10 de Tevet. Mas eu vou falar aqui rapidamente o porquê. No ano 3336, aconteceu o cerco em Jerusalém pelo indivíduo chamado... Vamos escrever o nome dele aqui, já que a gente está com o quadro. Hoje não é aula de Ivrit, mas já que a gente está no quadro, vamos escrever o nome do cidadão, para a gente poder entender o nome dele. Um nomezinho bem pequeno e complicadinho, né? Nevu, que é o nome de um ídolo antigo, no tempo que ele existiu, que era na Babilônia. Existia esse ídolo lá na Babilônia para os sumérios, que diziam eles que era de onde saía a sabedoria, então era desse tal de Nebu, que eles... aqueles que trabalhavam com a escrita, como este camaradinho aqui, que ele era ele trabalhava com escrita, ele era escriba. E aí todos os escribas reverenciavam este ídolo. E aí quando ele foi empossado como rei, como ele já tinha este ídolo como seu patrono, ele então batizou-se neste nome horrível aqui, que é difícil de falar. Vamos ver. Nebuchadnezzar. Revu é difícil, toda vez que eu vou falar eu engasgo. Nebuchadnezzar é conhecido no português como Nabucodonosor. Na verdade, o nome dele é Nebuchadnezzar. Tá vendo como a gente não deve andar com o nome dos perversos em nossa boca? Por quê? Porque os perversos, eles colocam em seus nomes os nomes das entidades pelas quais eles serviam. Assim como Hashem fala aos filhos de Israel para que coloquem o seu nome no nome dos filhos de Israel, assim também os perversos utilizavam o nome de seus ídolos em seus próprios nomes. Né? Então, quando a gente fica repetindo o nome, principalmente aqui no original, estou colocando aqui só para a gente poder ver como era e para aprender. Aprendeu, não fica repetindo. Por quê? Porque também chamamos o nome da entidade ao pronunciarmos o nome desta criatura. Então vamos falar em português o nome dele. Este cidadão, né, deste tamanho, era um escriba, se tornou um rei. A história dele, nesse momento, não vamos nos ater, mas ele cercou Jerusalém
porque Jerusalém, o rei de Jerusalém, não estava cooperando com o que ele queria que cooperasse. Então ele cercou Jerusalém e o cerco foi a partir do dia 10 de Tevet. 10 de Tevet, do ano de 3.336. E foi um cerco de 3 anos e meio, onde não deixou que entrasse água, comida, nada, roupa, nada. Não entrava nada na cidade e também não deixava sair ninguém. E as pessoas começaram a definhar. Foi quando aconteceu o que Irmiarro já havia profetizado, né, no livro de Lamentações. E ele disse o seguinte, que as mães iriam comer seus filhos. E foi o que aconteceu. As mães, elas chegaram ao ponto de cozinhar seus filhos para comer. É uma coisa horrível. E por conta disso, foi declarado este jejum. E este jejum, para que ele tenha o efeito que ele precisa ter em nossa vida hoje, é necessário que nós tenhamos uma postura correta. Caso contrário, vai ser apenas uma dieta. Estes vídeos que estou preparando aqui, este mais provavelmente, se o Eterno permitir, Bezrat Hashem mais 2, servirão para qualquer jejum. Nós estamos na época de 10 de TV, mas o que eu vou falar aqui, que eu vou ensinar aqui, vai valer para qualquer jejum. E não será tudo, né? Porque tudo é impossível de ensinar em 2 aulas, 3 aulas. É impossível de ensinar numa vida. Mas eu vou trazer aqui um aspecto do que nós devemos fazer para que o jejum funcione. Baruch Hashem. É necessário que haja uma postura antes, durante e depois do jejum. Por quê? Porque senão, como eu disse, não vai ter êxito. Né? Então, primeira coisa, qual é o requisito que é necessário para que a gente tenha sucesso? Primeiro, é necessário que haja confissão. Nós temos o vidui. O vidui, ele é uma confissão diária. É importante fazermos o vidui diariamente, pelo fato de que nós não iremos o quê? Acumular as confissões. Porque imagine, nós chegamos nessa data de 10 de Tevet, ou em outra data, como em Yom HaPurim, ou qualquer outro jejum, de 9 de Av. E aí nós temos que trazer todas as averot que nós temos acumuladas, para que Hashem, né, nos perdoe e receba, então, os pedidos para que aquela áurea, né, maligna que está pairando naquela época não caia de novo sobre nós, todo o nosso povo de Israel. Então é necessário que haja a confissão. Se eu pratico o vidui diariamente, fica mais fácil quando eu chego em 10 de Tevet eu fazer a minha confissão. Por quê? Porque eu não vou ter confissões acumuladas. Não vão haver pecados que eu nem lembro mais o nome qual foi que eu fiz. E nem que dia, nem pra quê, nem pra quem e nem por que eu fiz aquilo. E aí eu vou, a pessoa não vai confessar todos os pecados. Então a confissão vai ser falha. Então, para que a confissão não seja falha, coloque um hábito. Qual é o hábito? Todos os dias. Se não for Yom Tov, se não for Shabbat, se não for Hol HaMoed de festa, né? Se não for o mês de Nissan, nesses dias a gente não faz confissão. Fora estes dias, faça vidui todos os dias. Assim que você errar, você corre, errou, já faça na tua mente a confissão. Para que você, na hora da próxima reza, bata no peito e fale com tua boca. Coloca aquilo na tua consciência, não, eu tenho que pedir perdão a Hashem. Então não acumule pecado, não acumule confissões. Certo? Então é necessário, é bom que vocês façam anotações dessas aulas, certo? Primeira coisa, o requisito é confissão. Isso tem que ser diário para nós. Mas caso você não tenha esse hábito, inicie agora. Hoje ainda dá tempo. Comece a sua confissão. Hoje é Shabbat, não pode fazer confissão. Então amanhã, você pela manhã no Shacharit, faça vidui. Certo? Baruch Hashem. Por que eu estou dizendo para não acumular? Porque é necessário saber qual foi o tipo de reto, qual foi o pecado, qual foi a verá que foi praticado. Né? Não é chegar
diante de Hashem, como a outra religião ensinava. Perdoe todos os meus pecados. E continua pecando. Por que a pessoa continua pecando quando ela fala, Deus, perdoe todos os meus pecados? E ela não muda, porque ela nem sabe o que é pecado. O que foi que ela pecou? Ela não sabe nem qual é o pecado. Então é bom, a gente tem que criar uma consciência de pecado. E para isso precisa estudar a Torá. Né? Baruch Hashem, estudando a Torá, nós sabemos o que a Torá diz que é errado. Porque quem vai mostrar o erro, como o Shaul Hachalia fala e as pessoas entendem mal, é a Torá. A Torá não aumenta erro de ninguém e nem reforça erro. Não. A Torá, ela mostra, ela põe um farol em cima assim, da mancha lá do pecado. Entendeu? Acende a luz em cima. Aí você vê a mancha do pecado através da Torá. Então a Torá tem que ser estudada. Então, vidui, confissão, estudo de Torá, isso tem que ser diário. Porque quanto mais você conhece a Torá, mais você descobre o que é haverá. E menos você erra. E quando você errar, você vai saber se é erro e se não é erro. Porque você estuda a Torá. Baruch Hashem. Outro requisito para o tzom, tanit, é o remorso. Eu preciso ficar triste, ficar desapontado comigo mesma. Você tem que ficar no estado de lamento. É óbvio que você não vai ficar preso nisso. Mas no momento que você percebe que pecou, você tem que sim lamentar aquela situação. Aquilo tem que doer em você. Mas eu não sinto que é ruim. Então coloque na tua mente o que o pecado leva. Então vamos colocar aqui, né? Então o que eu disse primeiro. Tem que confessar. E o outro, para confessar, você tem que saber o que você vai confessar. Não é verdade? Então, é necessário também ter remorso. Remorso é um tipo de, vamos colocar aqui, que é um tipo de arrependimento, é uma maneira, né? É ficar arrependido pelo que fez. Poxa, para que eu fiz isso? E para isso, eu tenho que sentir um lamento, um choro, uma tristeza daquilo. No tipo de achar que aquilo foi horrível, tanto para mim, quanto para quem eu pequei, ou o ser humano, ou para Hashem. Como que eu vou descobrir, como que eu vou criar este entendimento, né, de remorso quanto a Azaverut? Quando eu sei, quando eu estudo a Torá também, Baruch Hashem, tudo a Torá, eu vou saber que tem consequência para Azaverut. Consequências físicas, emocionais e consequências no âmbito espiritual. Consequências para agora, consequências para depois. Consequências para a vida no Olam Hazé e consequências para no Olam Abá. Então, quando eu descubro a consequência do pecado, eu temo fazer o pecado, pelo fato de que eu não quero a punição que o pecado vai acarretar. Entende? Isso é pedagogia, né? A questão do comportamento da gente, a gente trabalha com o quê? Para tirar aquele comportamento, a gente apresenta para o indivíduo uma punição. Então, o indivíduo vai deixar de se comportar mal, porque por conta daquele comportamento vem uma punição. Então, ele para de comportar mal para não receber a punição. É assim mesmo. Assim também na vida espiritual. Certo? Então, quando a gente tem a consciência, tem que ativar essa consciência da punição do pecado. Tem muito judeu aí. Não, Geinom é só aquela dor da consciência. Não tem negócio de... não tem corpo lá. Né? Não vai, né? Calma, não é eterno. É um tempo. Não vai na conversa desses judeus que querem seu dinheiro. Certo? Eles querem vender curso para você, ganhar o seu dinheiro e ir para o Geinom. É isso que eles querem, ir para o Geinom. Não vá com eles. No vídeo que eu fiz anteriormente, não é peota aqui, ó, chapéu preto, roupa preta e barba grande, que é o caminho da salvação, não. Não vai só estereotipo das pessoas, não. Certo? Procure ver, além da fala, veja os frutos daquela fala. Coloque aquilo em uma balança, coloque a Torá. Por isso que você tem que estudar a Torá.
Porque se você estuda a Torá, falácias caem por terra. Certo? Então, continuando aqui. Confissão, remorso, isso é pré-requisito. Não tem como jejuar sem isso aqui. Nem faça. E a reza. Precisa rezar. Então, o dia do jejum é um dia de reza. Morar, eu vou trabalhar. Tudo bem, não é obrigado a ficar sem trabalhar em 10 de TV. Só em um Hapurim. Mas mesmo assim, você tem que rezar. Você vai trabalhar? Eu tô aqui toda arrumada porque é Shabbat. Mas no dia de 10 TV, você não vai se arrumar igual eu tô arrumada aqui para ir trabalhar. Você vai com uma roupa mais simples. Se você ficar em casa, usa pano de saco, melhor. E a reza, você faz, já faz a reza. Eu falei, um pré-requisito. Você tem que já ter uma vida de reza. Se você não tem, começa. Certo? Porque é na hora da reza que vai haver o quê? A confissão verdadeira, que a gente vai falar, que a gente vai colocar para Hashem tudo que a gente precisa através da fala. Então a reza, ela é imprescindível, é necessária. Existem rezas específicas para jejum. No Sidu a gente tem. Então você precisa fazer aqueles acréscimos lá. Se você puder, né, estiver em casa, não for para o trabalho, reze descalço neste dia. Sente no chão, não ajoelhar, hein? Sentar. Sente no chão para fazer a reza. Quanto mais baixa a estatura, melhor. Por quê? Porque assim a gente vai estar demonstrando com a nossa atitude humildade. Quanto mais a gente ficar petulante, mais orgulhoso, menos a luz consegue entrar em nós. Então a gente tem que desvaziar da petulância, da arrogância, do orgulho. Senta no chão, tira a sandália. Se você estiver em casa, usa roupa de saco. Não vai de roupa de saco para o trabalho, porque o pessoal vai ficar, né, te zombando. Vai carregar a Torá. Vai ser haverá. Ao invés de você fazer o bem, você vai fazer o mal. Porque as pessoas vão zombar de Hashem. Porque você carrega o nome de Hashem. Então, no trabalho, você vai com sua roupa normal, mas não vai passar maquiagem. As mulheres, o homem não vai com a roupa mais bonita do mundo, vai com roupa normal, simples. Certo? Baruch Hashem. Então, durante a reza, a gente vai pedir desculpa para Hashem. Pedir desculpa mesmo, pedir perdão para ele. Pedir desculpa para Hashem. Os pecados que são Ta'aseh, que é aqueles faça, Ta'aseh. Os pecados Ta'aseh, que é faça. Esses a gente já recebe perdão. Se a gente fazer direito isso aqui, já recebe perdão na mesma hora. Agora, os pecados que são Lo Ta'aseh, não faça. Esses Lo Ta'aseh, eles vão ficar com uma cobertura. Eles vão ser cobertos. E em Yom HaKippurim, a gente consegue o perdão para eles, certo? Então, não é que o pecado vai ser perdoado imediatamente, depende do pecado. Se for o pecado das transgressões do Ta'aseh, sim, dependendo de você fazer bem feito. Mas se for das transgressões de Lo Ta'aseh, aí a gente não consegue o perdão imediato. O perdão vem em Yom HaKippurim, mas já consegue a cobertura. E a cobertura é importante, porque imagine, no mundo, aqui a gente não enxerga o mundo espiritual. Certo? Só vê 1%. Mas existem aqui ao meu redor, aqui, ó, vários espíritos. Vamos colocar assim a palavra bem simples. Ruhim. Almas também. Nefesh. Nefashot. Nefashot caminham por aí. Certo? E elas são malignas, não são boas. Se fossem boas, não estavam aqui, estavam no Gan Eden. Então, a minha alma, se eu peco, ela começa a se sujar. E eles veem a sujeira. Eu não vejo no olho físico. Mas quem está com o olho espiritual aberto, que são eles veem. E eles me acusam diante do Santíssimo. Olha lá, como é que está lá, toda suja. Então, quando eu faço a capará, que é a confissão, tenho toda a postura do remorso durante a reza, então acontece o quê? Uma cobertura. Acontece um cobrimento do pecado. Então, estas testemunhas não veem mais em mim o pecado. Elas não conseguem ver. E isso me livra de quê? De julgamento delas. De maldições que elas podem lançar contra mim. Acusações. Então, é muito importante acaparar. E o sangue de Yeshua
ele faz isso. É muito importante clamar pelo sangue de Yeshua, certo? No dia de jejum. Porque o sangue de Yeshua cobre. E assim, estas entidades que nos rodeiam, elas não têm mais poder de nos acusar, porque elas não enxergam mais em nós o pecado. Certo? Baruch Hashem. Então, existem diversos pecados. Então, existem diversos mandamentos de Hashem e Averot, que são a quebra destes mandamentos. Eu vou escolher apenas um, certo? Para a gente poder fazer essa sequência de vídeos e aprender um pouco mais e também colocar em prática, porque o que importa é isso, colocar em prática o que a gente vai aprender aqui. Então, vou escolher um mandamento, um só, de 613. Eu vou escolher um mandamento Ta'aseh, que é o faça. E a gente sabe que se a gente errar, quebrar um mandamento, faça. Neste dia de jejum, ou qualquer dia de vidui, mas o dia de jejum fica mais forte, né? Que a gente jejua, então fica mais aflita a alma, a gente consegue o perdão com mais facilidade. A gente pode receber perdão. Deixe de todos os outros 246. São 246 Ta'aseh. 246 Ta'aseh, que são chamados de positivos, e 367 negativos, que é o Lo Ta'aseh. Destes 246, tem um chamado serviço divino. O serviço divino a gente faz a tefilá. Tefilá. Então, hoje nós vamos estudar uma maneira de consertar a tefilá. Por que consertar a tefilá? Porque a gente tem que compreender que não é apenas eu ficar triste por não ter rezado. Eu não rezei de manhã. Que tristeza, de tarde eu pedi perdão, Hashem. Quando é no outro dia de manhã, torna não rezar. Não adianta, gente. Então a gente tem que aprender a fazer. O mandamento é faça. Então eu preciso aprender a fazer aquilo que tem que fazer. Entende? Então eu vou escolher um, que é a tefilá. Certo? Porque é muito importante. Vai até ser necessário no jejum, no dia do jejum. Baruch Hashem. Esta vai ser uma aula introdutória. Então, para que a gente compreenda como eu faço o mandamento de forma completa para Hashem, eu preciso trazer um segredo para vocês. Que na verdade não é um segredo, vocês já sabem, mas é algo importante. Eu acredito que vocês aqui no canal já me ouviram ensinar a vocês sobre isso, certo? A nossa alma, ela é dividida em 5 partes. Nós já sabemos. Dentro do nosso corpo físico cabem 3 partes. A primeira parte é a parte que está mais embaixo, né? Vamos colocar assim, que é a mais inferior, a nefesh. A parte que está, né, no meio, que é entre a nefesh e a mais alta, é o ruach. E a parte mais alta é a neshama. A nefesh, a gente já estudou ela está ligada a que é físico, mais físico é a nefesh, ela fica no sangue. Ela está ligada com a questão da alma animal, que é o Yetzer Hara, e a alma divina, Yetzer Tov, também contém nela, certo? Baruch Hashem. O Ruach, ele está só para a alma divina, certo? Baruch Hashem. Mas o Yetzer Hara, ele entra no Ruach, ele entra no coração. Por que ele entra lá? Porque o sangue passa lá. Então, como ele está no sangue, ele acaba que ele entra lá no Ruach e fica dando dica de emoções desviadas para a pessoa, certo? Porque o Ruach tem a ver com as emoções. A nefesh tem a ver com as ações. O Ruach tem a ver com as emoções. E a neshama, que é o mais alto, está a ver com a consciência da pessoa. Certo? Que está ligado aos pensamentos. Só que o pensamento, ele pode ser usado também pelo Yetzer Hara. Ele pode jogar pensamentos lá. Por quê? Porque no coração também tem neurônios. Né? E o sangue também irriga o cérebro. Então, onde toca o sangue, o Yetzer Hara, ele toca também. Né? Baruch Hashem. Então, é importante a gente saber que nós temos essas 3 divisões. E
com essas divisões que eu tenho que servir Hashem com as 3 divisões. Então eu escolhi a Tefilá. Então nós vamos entender a partir da próxima aula, né, como que eu vou melhorar nos aspectos da Nefesh a Tefilá. Como que eu vou melhorar nos aspectos do Ruach a Tefilá. E como eu vou melhorar nos aspectos da Neshama a Tefilá. Então, a Tefilá, ela tem que trabalhar nesses 3 aspectos. Porque quem tem que fazer o serviço divino não é só o corpo que está ligado à Nefesh apenas, não. Eu tenho que fazer o serviço divino com a minha alma. E a minha alma se veste nesses 3 aspectos aqui, que está ligado, além das ações, que geralmente a pessoa pensa assim, não, rezar é agir. Eu vou agir, vou rezar, vou falar e pronto. Vou ler, falar e pronto. Não. A reza, ela tem que estar, tanto a reza como os outros mandamentos também, todos eles. Nós vamos estudar só a Tefilá hoje. A Tefilá, ela tem que estar ligada na Nefesh, que é a ação, tem que estar ligada na minha emoção, que é o meu Ruach, e na minha consciência também, meus pensamentos, que é a minha Neshama. Assim eu vou fazer um serviço completo para Hashem. É um serviço que eu estou fazendo, então, com toda a minha alma. Por isso que fala assim, com toda a minha alma. Porque a alma, ela é dividida, certo? A alma não é inteira. Então, se eu faço só a ação da coisa, eu não fiz com toda a minha alma. Se eu faço só com a emoção, também eu não fiz com toda a minha alma. E se eu só fico só pensando naquilo, elucubrando, também não fiz com toda a minha alma. Eu tenho que fazer com os aspectos, com as 3 partes que fazem parte da alma no meu corpo. Porque o meu corpo é a porta que eu tenho, né? É o veículo que eu tenho para agir no mundo físico. Eu estou no mundo físico neste momento, dentro deste corpo. Esse corpo é um veículo, eu tenho que utilizá-lo para que estas 3 partes da minha alma façam o serviço divino. Tanto a Tefilá, quanto todos os outros 612 mandamentos, certo? Então ficamos por aqui na primeira aula de preparação para jejuns. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.